E chegou a hora do quadro Nosso Verde de hoje. Em destaque, um dos queridinhos da decoração e do paisagismo, os filodendros, que são plantas tropicais de folhagem exuberante, que estão entre as espécies mais procuradas por quem quer deixar a casa ou o jardim mais verde. E o melhor, gente, são fáceis de cuidar e se adaptam muito bem aos ambientes internos. A nossa equipe foi conhecer algumas das variedades que são a sensação do momento. Você pode nunca ter ouvido o nome, mas com certeza já viu alguma dessas plantas, de folhas grandes e vistosas, em algum lugar. São os filodendros, e a variedade deles é tão grande que realmente fica difícil dizer que alguns deles têm parentesco. Mas é uma família bem numerosa e cheia de beleza. Os filodendros, ele faz parte da família das aráceas. Então, hoje, catalogada, a gente tem pouco mais de 400 espécies de filodendro. No ambiente natural, os filodendros se desenvolvem nas sombras das grandes árvores das florestas e crescem perto e no entorno dos troncos. E é daí que vem a versatilidade deles. Eles devem ser colocados em áreas de sombra, sem a incidência direta do sol. E por isso são bem comuns em ambientes internos. Os filodendros, eles se dividem basicamente em 3 grupos. Nós temos os filodendros que eles são mais eretos, ou seja, eles crescem mais verticalmente. A gente tem os filodendros que são pendentes, que eles fazem o efeito de cascata. E também temos os filodendros que são trepadeiras, que daí eles podem ser conduzidos no tronco de uma árvore, numa parede. A gente tem aqui uma variedade que é o filodendro verde. Ó, como vocês podem perceber, ele tem esses ramos que, quando a gente deixa ele cultivado num vaso assim, ele faz esse efeito de cascata, tá? E ele tem uma versatilidade que ele também pode ser conduzido como uma trepadeira. Esse aqui é o filodendro veludo, ele tem essa folha veludada, né? A gente toca nele aqui, a gente sente. E aqui, por exemplo, ó, ele está conduzido nesse tronco e daí ele tem essas fixações. Então ele é conduzido como uma trepadeira, então ele cresce verticalmente. Esse aqui é o filodendro squamifero, ele é uma planta que se destaca por esses pelos que ele tem aqui, ó, nessa estrutura do caule da folha e pelo formato também da folhagem. Essa planta ela é o xodó, né? É uma planta muito conhecida, é uma planta muito versátil, muito utilizada em ambientes internos, em salas, escritórios. E é uma planta que tem uma folha exuberante, tem um brilho. E uma característica muito interessante dela é um sistema, um mecanismo, né, próprio dela de armazenamento de água. Além desses, tem outros filodendros que chamam a atenção. Essa, por exemplo, é a Pink Princess, a princesa rosa, que se destaca pela coloração do caule e das folhas, em tons de rosa. Tem também o Gergage Golden, que tem a folha ondulada em tons de verde bem mais claros, quase um verde-limão. O Golden é usado para contraste com plantas de folhas mais escuras. Já o filodendro Espírito Santo é conhecido pelas folhas grandes e compridas, que podem se desenvolver muito e atingir o tamanho de uma criança ou até de um adulto. Apesar de serem bem versáteis e adaptados ao clima tropical, o clima da nossa região, os filodendros precisam de alguns cuidados. São medidas simples, mas que têm que ser adotadas. Isso porque é bastante comum ver gente que quer ajudar e acaba atrapalhando o desenvolvimento da planta. E ela é uma planta que ela tem esse cuidado, que não precisa ter uma frequência tão grande de irrigação, por exemplo. Então ela é uma planta que assim, ela é fácil de cuidar, mas também se a gente não tiver esse cuidado, né, esse excesso também pode prejudicar ela. Outro cuidado é na hora de tentar reproduzir a planta. Não é fácil conseguir fazer uma muda dela e, por isso, muita gente que tenta pegar um exemplar de um vizinho ou um parente não consegue desenvolver o filodendro. Os filodendros, eles têm uma característica que é esse desenvolvimento, né, desses galhos com as folhagens, só que essa reprodução a gente precisa analisar o tipo de espécie. Não são todas as espécies que a gente consegue reproduzir através de um galho, através de uma raiz. Então a gente precisa estar vendo qual tipo de espécie. Tem um tipo de filodendro aí na sua casa, no seu jardim, num vaso? Conta pra gente, manda uma foto pra cá e pode ser também do seu cantinho verde com flores e plantas que você mais gosta.